Quem eu sou? Durante a vida, todos nós mudamos a um nível extraordinário. Em uma perspectiva física, começamos como pequenos bebês de 50 centímetros de altura, com características fofas e uma pele macia e elástica. E então, depois de aproximadamente 90 anos, nos tornamos idosos, com cabelos acinzentados e rugas, com uma estrutura média de aproximadamente 1,70 de altura. Nesse determinado período, todas as células do nosso corpo teriam sido substituídas várias e várias vezes, e teríamos passado por vários tipos de experiências que talvez não tenham deixado nenhum resquício na memória. Uma pessoa de 25 anos não se lembrará da maior parte do que sentia quando tinha 5. Aos 67 lembrará vagamente o que estava na mente quando se aproximava dos 30. Nós carregamos o mesmo nome durante nossas vidas. E nos consideramos uma entidade relativamente estável. Porém, é realmente certo pensar que somos a mesma pessoa? Quando observamos através de um microscópio filosófico, A questão da identidade pessoal. aparece mais complicada do que inicialmente imaginávamos. Então, de que maneira poderíamos dizer que somos contínuos perante o tempo? O que nos garante que podemos pensar sobre nós mesmos como a mesma pessoa durante a vida toda? Onde exatamente está localizada a identidade pessoal? Uma suposição padrão é a de que nosso corpo nos garante nossa identidade pessoal. Essa é uma teoria na qual diz que o que faz de mim eu é estar localizado em um corpo idêntico. Porém, filósofos gostam de aprofundar essa suposição. Imagine se eu perdesse meu cabelo. Eu continuaria sendo eu? Sim, por que não? E se eu perdesse um dedo? Sim. E uma perna? Com certeza. Agora, se um demônio malevolente aparecesse e nos dissesse que teríamos que perder todo o nosso corpo, mas poderíamos manter uma parte. Que parte seria essa? Poucos de nós escolheriam umbigo ou cotovelos. A maioria de nós optaria pelo cérebro. E isso nos mostra algo interessante. Nós assumimos implicitamente que algumas partes do nosso corpo são mais importantes, mais próximas do centro da identidade do que outras. E a mais importante de todas elas é o nosso cérebro. O cristianismo também tem uma versão desse pensamento. Ele nos pergunta o que achamos que vai acontecer depois da nossa morte. E sugere uma separação do corpo. Aparentemente não muito significante. Uma sobrevivência em progresso de uma parte não ligada ao nosso corpo, que é chamada de alma. Existe outra versão desse pensamento, que um casal pode experimentar. Em um relacionamento relativamente novo, duas pessoas que foram para a cama juntas podem perguntar: o que você realmente gosta em mim? A resposta errada seria dizer: seus belos seios, ou seus incríveis braços musculosos. Seios e braços não parecem ser eu o suficiente para ser uma resposta respeitável. Parece que gostaríamos de ouvir algo mais próximo ao nosso verdadeiro eu. Talvez nossa alma. Ou nosso cérebro. Agora, levando esse experimento mais a fundo. Qual parte do meu cérebro é, na verdade, mais crucial para o meu eu? Vamos imaginar que levei uma pancada na cabeça e perdi minha capacidade de andar de bicicleta. Eu continuaria sendo eu mesmo? A maioria de nós diria: sim, por que não? E se eu falasse latim e perdesse essa habilidade, ou esquecesse como cozinhar um certo tipo de prato? Eu continuaria sendo eu? Sim. Em outras palavras, capacidades técnicas não parecem estar próximas da identidade pessoal. E outros tipos de memórias? Uma grande parte do que me faz ser eu tende a ser o meu armazenamento de memória. Por exemplo, lembro do carpete no meu quarto quando eu era criança, lembro do
Menino por quem era apaixonada no ensino médio, e do clima de Santa Catarina, quando passava as férias na casa da minha prima. Mas e se essas memórias também fossem perdidas? Eu continuaria sendo eu? Uma perspectiva é, possivelmente. Contanto que algo tenha ficado. Em outras palavras, se minha reação característica em certas situações, como meu senso de humor, se mantiver o mesmo, eu ainda posso, de uma maneira mais fundamental, afirmar ser a mesma pessoa. Minhas memórias, sentimentos, emoções e comportamentos passados podem ter sumido, mas eu poderia muito bem continuar sentindo e me comportando de forma compatível no futuro. Pessoas próximas a mim teriam que ficar me lembrando de coisas que aconteceram. Porém, elas ainda me reconheceriam como eu. Então uma ideia fascinante surge. A identidade pessoal não parece consistir apenas na sobrevivência corporal, pois eu poderia ser transferido para o corpo de outra pessoa ou colocado em um pote e ainda assim seria eu. Nem se baseia apenas na sobrevivência da memória, pois posso esquecer tudo e ainda continuaria sendo eu. Mas na persistência do que chamamos de caráter. Se quisermos realmente entender a essência da identidade pessoal, ela parece estar ligada aos valores, inclinações e temperamento. Vamos refletir sobre a morte com estas considerações em mente. A visão convencional da morte é triste porque representa o fim de nossa identidade. Bem, certamente seria o fim se identificássemos a identidade com a sobrevivência do corpo, ou a continuidade de nossas memórias. Mas, se acreditarmos que o que realmente somos se baseia em grande parte em nossos valores e características, como amores e aversões, então, de certa forma, somos garantidos a imortalidade. Pois tais características podem persistir em nossa espécie como um todo, aparecendo aqui e ali, além de sua presença atual. Talvez o que aprendemos a chamar de eu seja apenas um local temporário de repouso para um conjunto específico de ideias e tendências, que são mais antigas e continuarão a existir muito depois de nossos corpos. Talvez possamos ver a morte de uma maneira menos negativa, abandonando a ideia de que somos apenas uma constelação específica de características físicas. Somos, em muitos aspectos, muito mais extensos e duradouros. Transgeracionais, diversas gerações, na forma de um conjunto de inclinações e ideias. Continuaremos a existir onde quer que essas características emergirem, como certamente ocorrerá nas gerações futuras. Focar nas questões de identidade pessoal tem um efeito paradoxal e intrigante, fazendo-nos sentir menos apegados a certas partes de nossa essência e mais confiantes de que o que verdadeiramente importa sobre nós perdurará, de alguma forma, muito depois de nossos corpos virarem pó e nossas memórias serem esquecidas. Para mais conteúdos como esse, curta e se inscreva no nosso canal.